E então eu falei, puxa vida, nós temos uma oportunidade única. Nós temos um presidente que deseja privatizar e temos um ministro da Economia liberal que vai privatizar tudo. Então, na realidade, eu fui para o governo naquele período com uma expectativa de uma privatização um pouco mais intensa. Mas as coisas não aconteceram assim tanto quanto eu imaginava. O establishment, ele são todas essas pessoas que ao longo desses 20, 30 anos estão nas posições que estão como uma elite brasileira. Então, esse establishment, ele está no judiciário, ele está no executivo e está no legislativo. Esse establishment também é composto por militares, é composto por servidores, é composto por empresários da iniciativa privada, que têm relações muito próximas com o governo. Então, todo esse establishment, ele não quer que haja mudanças. Essa decisão eu tenho amadurecido ela nos últimos 3, 4 meses. Perfeito? Porque eu sou um animal da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada é muito ágil, responde muito rápido. Você dá uma ordem, a ordem é cumprida, tudo acontece. No governo, existe um aparato legal que você tem que cumprir. Esse aparato legal foi feito para proteger o bem, que é do cidadão, que pertence a todos nós. Mas foi exagerado, carregaram na mão demais da conta. Estou esperando o empresário Salim Matar, que deixou recentemente a Secretaria de Desestatização do Governo Federal. E vamos conversar sobre a agenda liberal e o futuro do Brasil. Tudo bem? Olá, Leda. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Estava aqui dizendo que os nossos políticos, a julgar por ontem, não estão muito envolvidos com a questão brasileira, né? Digamos assim. Ontem foi aquele veto do Senado, não foi uma boa medida. Mas eu acho que a Câmara vai ser responsável e sensata e a Câmara vai manter o veto do presidente. Está tudo correndo para a Câmara manter. Nesse sentido, né? Exatamente. É muito importante isso, né? Eu já vi hoje várias entrevistas de senadores esbravejando, não, esbravejando que não são contra o Brasil, mas eu acho que com esse advento da internet, das redes sociais, ficou mais difícil, né? Esconder. Logo depois da votação, já está circulando uma fotografia do quadro de todos os senadores, quem votou sim e quem votou não. Sim, Ou seja, nessa era digital, nós podemos acompanhar os nossos deputados e senadores muito de perto. Muito. Né? Quase que ao mesmo tempo que eles votam, né? Praticamente. Exatamente. Não tem mais aquela defasagem. Vamos saber amanhã em que ele votou. Não, já estamos sabendo tudo. Não adianta mais ficar gritando que não é bem assim. Né? Exatamente, Leda. Eu tinha muita esperança no seu trabalho, sabe? Eu achei que você ia realmente desemperrar essa máquina. Você também achou, né? Na realidade, quando eu fui para o governo, Leda, eu quero lembrar a todos que em 2018, durante as eleições, o presidente Jair Bolsonaro, o então candidato, falava muito sobre privatizações. E ele até citou o nome de algumas empresas que ele gostaria de privatizar. E quando, ainda ele candidato, o ministro Guedes, hoje ministro Guedes, então o atual, o Paulo Guedes, ele seria convidado para ser o ministro da Economia. Então, eu conheço o Paulo Guedes há muitos anos, quase 30 anos, e então eu falei, puxa vida, nós temos uma oportunidade única. Nós temos um presidente que deseja privatizar e temos um ministro da Economia liberal que vai privatizar tudo. Então, na realidade, eu fui para o governo naquele período com uma expectativa de uma privatização um pouco mais intensa. Mas as coisas não aconteceram assim tanto quanto
eu imaginava, apesar, Leda, eu devo registrar que o ministro Paulo Guedes sempre teve uma grande deferência comigo e sempre me apoiou muito durante todo esse tempo. E o próprio presidente Jair Bolsonaro também me apoiou muito. Eu, durante o período que eu fiquei no governo, por exemplo, somente este ano, eu tive, em média, 2 vezes por mês, uma audiência com ele. Então, eu não era ministro, eu era um secretário, no entanto, eu tinha uma frequência de audiências com ele. Então, tamanho o prestígio que sempre ele me dedicou. E ele apoiava a pauta de privatizações. Mas as coisas não acontecem tão facilmente assim. Você falou que a política não deixa a coisa acontecer, né? Na realidade, Leda, é um pouquinho mais do que é política. Uhum. Eu diria que é o establishment. O establishment, ele são todas essas pessoas que ao longo desses 20, 30 anos estão nas posições que estão como uma elite brasileira. Então, esse establishment, ele está no judiciário, ele está no executivo e está no legislativo. Esse establishment também é composto por militares, é composto por servidores, é composto por empresários da iniciativa privada, que têm relações muito próximas com o governo. Então, todo esse establishment, ele não quer que haja mudanças, quer que o status quo seja mantido. Então, é muito difícil vencer certas barreiras. O presidente Bolsonaro, ele gosta de privatizar, mas eu falo isso sempre, e eu quero que as pessoas compreendam. Eu convivi com ele e vi que ele gosta de privatizar. Por outro lado, ele é cuidadoso. Ele é um líder cuidadoso que ele não interfere no ministério setorial. Então, se tem uma estatal a ser privatizada, ele delega isso para o ministro tomar a providência. Então, ele respeita o ministro, ou seja, ele não passa por cima do ministro. E esse gesto dele, de uma certa forma, como líder, um gesto elegante, de não passar por cima do ministro, se por um lado é muito bom, por outro lado também dificultou, porque muitos ministros não são como o presidente que gostariam de privatizar. Nós temos uma empresa que se chama EPL. Essa empresa foi feita para poder fazer o trem-bala, Leda. Não sei se você lembra do trem-bala da Dilma. Aquele que nunca foi, né? Exatamente, que era para ser inaugurado, de acordo com os planos dela, agora no dia 20 de junho passado. Então, a EPL está lá, a EPL não teve trem-bala, mudou o governo para o governo Temer. E continuou. O governo Temer mudou para Bolsonaro, continuou a EPL lá. E tem um custo, né? E tem um custo. Então, ela é uma das estatais que a gente fala assim, estatais que dependem do Tesouro. Que todos os anos o Tesouro tem que alocar uma verba para ela continuar existindo. Então, elas são empresas dependentes. Essas empresas dependentes, no ano passado, custaram 20 bilhões aos cofres públicos. Ou seja, se não tivesse 20 bilhões, essas empresas não estariam de pé. Então, isso, de uma certa forma, Leda, onera o cidadão brasileiro. Eu, você, o motorista do táxi, a senhora que vende frutas na barraquinha, todos nós brasileiros, até mesmo um pobre, quando compra um refrigerante ou quando ele compra uma camisa, ele está pagando imposto. Então, custa ao cidadão brasileiro 20 bilhões por ano, e esse dinheiro, Leda, seria muito melhor aplicado se nós colocássemos, por exemplo, em creches, para que as mães pudessem trabalhar. Nós poderíamos melhorar a qualidade da merenda escolar, melhorar a qualidade do transporte escolar das zonas rurais. Nós poderíamos equipar melhor os nossos policiais com coletes à prova de bala, melhor armamento, melhores viaturas, notebooks, treinamento. Então, muita coisa poderia ter sido feita melhor com 20 bilhões
do que simplesmente alocar em empresas deficitárias. E que não vão dar em nada, né? Porque o trem-bala está longe de acontecer. Nem vai acontecer nada. E deve ter muitos funcionários. Por isso que também interessa, né? Porque as pessoas não querem, quem tem algum poder não quer que acabe. Que privatize. Exatamente. Porque vai acabar o cabide de emprego, né? Tem uma empresa que é engraçada, eu sempre dou ela de exemplo, ela se chama Ceitec. Ela fica no Rio Grande do Sul. Essa empresa é uma empresa que deveria ser uma empresa de tecnologia, e essa empresa, hoje, o que ela faz? Ela importa o chip da Ásia, encapsula e vende. Então, ela é quase uma comercializadora. E ela ficou famosa porque ela produz um chip que coloca na orelha do boi, para o fazendeiro chegar na beirada do pasto e contar quantas cabeças ele tem. Então, essa empresa é uma empresa estatal. Imagina, uma empresa estatal que dá prejuízo. Teve o ano passado, o ano de 2018, ela recebeu uma dotação do governo federal de 86 milhões. Ela faturou 3 e deu 83 de prejuízo. Caramba! E eu pergunto, Leda, por que os governos que nos antecederam não fecharam essa empresa? Por que não fecharam? Por quê? O establishment. O establishment concorda que aquilo seja o modus operandi do governo, e então tem os interesses, por exemplo, no caso... Aquilo tem diretores, não tem cargos. Tem indicações de diretores, tem os políticos regionais, tem aquelas comunidades periféricas onde fica a estatal, tem os fornecedores daquela estatal. Então, tudo dificulta. Você está vendo a dificuldade de privatizar o Correio. Nossa. Eu não conheci até hoje nenhum cidadão brasileiro que seja contra privatizar o Correio. Mas não se consegue, é tudo muito demorado. Então, agora, o Correio, o presidente me falou pessoalmente que iria privatizar os Correios, falou assim, Salim, o Correios é para privatizar. Ele me disse isso no dia 4 de julho de 2019. Não é culpa dele. Tem uma série tem um arcabouço legal, jurídico, intenso, que tem que ser vencido para poder privatizar uma empresa. Então, existem muitas amarras do Estado. Então, mesmo uma pessoa querendo privatizar com muita vontade, o processo é lento. Durante o período de governos anteriores, a média de privatização foi de 30 meses. Média. Nossa. Teve empresa de 60 meses e empresa de menos meses. A média foi 30 meses. Então, para você verificar que é muito lento, de fato, no governo, fazer a privatização. Mas no caso dos Correios, por exemplo, que quase todo mundo é a favor, só os funcionários dos Correios e os sindicatos que não são. A empresa não funciona, ou não funciona da maneira como deveria. Está em greve de novo. Nem assim, e nem com o trabalho que você fez lá. Não está caminhando isso? Não vai caminhar? Vamos falar um pouquinho sobre o Correio, que é um caso muito bom, que está nas manchetes do jornal de hoje, porque o Correios entrou em greve. No período de pandemia, a única empresa que entrou em greve foram os Correios. A única. E sabe por que aconteceu a greve dos Correios? É porque, neste momento, os Correios estão discutindo com a empresa e junto ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, as condições do acordo para o próximo período. E tem muitos benefícios, benesses e privilégios, que como o Correios é uma empresa que está com dificuldade econômica e financeira, ela não pode mais manter esses benefícios. Leda, o Correios tem um rombo no fundo de pensão dos funcionários de 11 bilhões de reais. E tem um rombo no plano de saúde dos funcionários que podia colocar pai, mãe, avô, avó, papagaio, podia colocar tudo, de 4 bilhões. Leda, quem é que vai pagar isso? Eu, você, o chofer de táxi, o nosso vizinho, a população brasileira que vai pagar esses rombos depois. E quem que fica com o privilégio? Aquelas pessoas que trabalham ali nos Correios. Então, eles fizeram uma greve no momento de pandemia.
absolutamente inexplicável nesse momento. Cheio de... A iniciativa privada está cheia de desempregados, pequenos estabelecimentos comerciais fechando, restaurantes, lanchonetes fechando, e o Correios fazendo greve. E nós pagamos o salário deles, nós, a sociedade. Então é injusto isso. E fora que durante esses meses de pandemia, pelo menos no Rio de Janeiro, ele funcionou muito precariamente, se é que funcionou. Porque na região que eu tenho casa no Rio, não teve correio. Durante todo esse tempo que a gente ficou trancado em casa, do Fique em Casa, hashtag Fique em Casa, eles ficaram mesmo. Não é só o caso do greve. Não é, Leda, só o caso dos Correios, eu devo até aqui ser justo. Nenhuma estatal é eficiente. Ela não tem possibilidade de ser eficiente, porque tem interferência do governo, tem as amarras do governo, tem que cumprir a Lei 8666, não tem as flexibilidades da empresa privada, não tem agilidade da empresa privada. Então, acaba que a empresa, quando é estatal, ela é, pela sua própria natureza, ineficiente. E, Leda, o mais importante de tudo é que a Constituição brasileira de 1988, apesar de ser uma Constituição muito intervencionista, foi feita num momento de revanchismo ao período militar e muito romântica, ela tem um artigo lá que chama o artigo 173, que diz o seguinte, que o Estado só pode ter empresa se for uma empresa de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ora, está escrito isso? Está escrito isso. No entanto, nós temos essa quantidade de estatais. Desde quando o banco é interesse coletivo ou de segurança nacional? E nós temos aí, as estatais geraram filhotes, subsidiárias, coligadas. Então, tem empresa de seguro, resseguro, cartão de crédito, prestação de serviço, de cobrança, aí tem de tudo. São 698 empresas do Estado empresário. Ou seja, nós temos um Estado que ele participa direta e indiretamente de 698 empresas. Agora, o que eu gosto de registrar, Leda, foi em outubro de 2018. Eu estava em Belo Horizonte, faltava uma semana para o segundo turno. Eu já havia me engajado na candidatura de Bolsonaro desde o mês de junho, e era outubro, uma semana antes do segundo turno, e eu estava lendo o jornal. Então, o jornal, na manchete principal, estava dizendo que o BNDES tinha uma carteira muito grande de, naquela época, 60 bilhões de reais de ações da Vale, da Petrobras, da Suzano, da Klabin, ótimas ações, que tinha 60 bilhões de investimentos em ações. A Banespar é uma empresa estatal. Ok. Logo na manchete embaixo, Leda, estava escrito assim: o maior hospital do SUS de Belo Horizonte não podia fazer cirurgias, pois não tinha gaze. Ora, nós aprendemos em economia. Governar é alocar recursos. Então, os governos passados disseram mais ou menos o seguinte: cidadãos, nós, governo, preferimos ter dinheiro em ações da Petrobras, da Vale, de outras empresas privadas boas, do que comprar gás para vocês quando precisarem de cirurgia. Simplesmente assim. Governar é alocar recursos. Como que pode faltar recursos para a saúde e termos uma carteira deste porte? De ações. Exatamente. Essa carteira chegou a valer 120 bilhões. Agora o BNDES já vendeu uma boa parte, quase metade já foi vendida e continua vendendo. Esse dinheiro vai para o Tesouro e o Tesouro depois vai pagar dívida, reduzir a dívida que nós temos. Então, Leda, governar é alocar recursos. Na hora que os governos passados disseram nós vamos manter as estatais deficitárias que custam 20 bilhões por ano, eles estão dizendo, nós, governo de plantão, preferimos colocar 20 bilhões em estatais deficitárias do que colocar 20 bilhões em creches, ou armamento,
ou colete à prova de bala para os nossos policiais. É isso que estão dizendo. A população brasileira tem que entender. Escolher, né? Fazer escolhas, né? Claro que eles não foram ao rádio ou televisão dizer isso, mas está implícito isso. Uhum. Ele tinha esse dinheiro, preferiu colocar em empresas do que colocar em creches, para que as mães pudessem trabalhar fora. Uma vez eu entrevistei alguém que me disse que existia uma fábrica de camisinhas, de preservativo, estatal no Acre. Existe. Existe. Ela é do governo estadual do Acre. Então, o governo tem até fábrica de camisinha. Olha só onde que nós fomos colocar o dinheiro do cidadão pagador de impostos. Então, e essa fábrica continua existindo. Então, o que eu falo é o seguinte, a maneira de pensar do brasileiro foi moldada nesses últimos 30, 40 anos, e por isso que o presidente Bolsonaro ele ganhou nas urnas essa eleição com 57,7 milhões de votos, porque ele estava propondo uma ruptura com esse modelo. Que modelo foi esse? Esse modelo foi o modelo da social-democracia nos últimos 30, 40 anos no Brasil. Então saiu um governo democrata mais de centro, entrou mais de esquerda, mas sempre substituindo um social-democrata por outro, que foi o governo do Itamar, o governo do Sarney, o governo do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, então tudo centro-esquerda. O Brasil nunca teve governo de centro-direita. Alguém pode falar, mas os militares? Não. Os militares tiveram um governo no Brasil, o governo deles era um governo de direita, mas não era um governo liberal. Tanto é que eles abriram todas as braças possíveis, Eletrobras, Petrobras, Petrobras, todos os braços possíveis eles abriram. Então, isso o que é? É o pensamento social-democrata de aumentar o tamanho do Estado. Leda, nós temos hoje no Brasil, eu vou te dizer qual é o gasto que nós temos com funcionalismo no Brasil e vou comparar com Estados Unidos e Reino Unido. No Reino Unido, do total da arrecadação do PIB, o custo do funcionalismo é 9,5% do PIB. O Reino Unido é um país que tem uma qualidade de serviço para o cidadão espetacular, na saúde, na segurança, na educação, espetacular. Gasta 9,5%. Nos Estados Unidos, que nós conhecemos, gasta-se 10% do PIB. No Brasil, nós gastamos 13,5% do PIB. Parece pouco 13,5% contra 9,5%, mas são 4 pontos a mais. Esses 4 pontos significam 328 bilhões por ano. Governar é alocar recursos. Nós temos 5,5 milhões de brasileiros sem teto, onde nós temos o programa de Minha Casa, Minha Vida. Então, com 2 anos, se o custo do funcionalismo nosso fosse o mesmo do Reino Unido, com 2 anos, nós poderíamos construir 6 milhões de unidades habitacionais, doar para esses brasileiros, doar, e não teria nenhum brasileiro mais sem teto. Eu pergunto para você e para todos os seus ouvintes, o que vocês preferem? Que a gente, de fato, reduza o custo da máquina pública e em 2 anos a gente acaba com todos os pobres sem residência, ou fica 5,5 milhões de brasileiros sem teto e o custo do funcionalismo custando 13,5% do PIB? Não tem o menor sentido, não faz o menor sentido. Agora, os militares, eles são mais estatizantes do que privatizantes, digamos assim. Eu nem sei se existe a palavra privatizante. O privatizador, né? Seria mais correto, eu acho. Eles atrapalharam? Não, eu tenho que confessar que os militares com quem eu tive contato aqui nesse governo eram mais cabeça aberta, muito mais. Eu tive uma grata satisfação de conviver com eles, talvez até porque o presidente é privatizante. Então, os militares que apoiam, que estão ali junto com ele, não tem nem como proceder diferente. Então, como nosso presidente, eu falo isso, alguns jornalistas ficam um pouco intrigados.
Pois, mas como ele é privatizante, sim, 1 ano e meio não se privatizou nada. Porque acusam o Bolsonaro de ser contra a privatização ao longo da vida dele, né? Exatamente. No passado, de fato, Negli, ele foi contra algumas privatizações. Agora, o bonito que eu vejo nas pessoas é que, com o passar do tempo, as pessoas que crescem. Ele cresceu e melhorou. Chegou a presidente do Brasil. Um deputado do baixo clero se transformou no presidente do Brasil. Então, ele cresceu. E ele não chegou lá gratuitamente, chegou por uma competência que ele tem. Né? Eu estou lembrando aqui de um caso interessante, porque o Roberto Campos, falecido Roberto Campos, ele dizia sempre o seguinte: eu admiro muito Leonel Brizola, porque Leonel Brizola defende hoje, nos anos 70, o mesmo que ele defendia nos anos 50. Ele não mudou nada, ele é coerente com as ideias dele. Então, ele fazia essa brincadeira com o Brizola, porque o Brizola defendia as estatais, defendia sindicalismo, defendia o gigantamento do Estado. Então, o Roberto Campos brincava com ele, que ele pensava do mesmo jeito. Bolsonaro foi diferente, ele cresceu. Quantos pronunciamentos ele falou que quer privatizar os Correios? Quantas lives ele falou, nós temos que privatizar os Correios? Os Correios não foram privatizados, não foi por culpa do Bolsonaro. Por causa que o Ministério Setorial do Correio era o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse ministério gastou quase 10 meses para colocar o Correio no PPI, para poder fazer estudos. E, em vez de colocar o Correios no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, colocou no PPI, que é mais ou menos o seguinte: uma prévia que fica lá cozinhando antes de ir para o PND. Então, atrasou o processo. Perfeito? Então, não foi por culpa do presidente. Nem os militares foram contra. Mas é por causa da administração e do Ministério Setorial. Agora, por sorte, os Correios passaram para o novo Ministério das Telecomunicações. Sim. E nós temos lá o ministro Fábio Faria. Fábio Faria é um jovem, é um líder em ascensão. Ele é muito querido pelo presidente. Existe uma grande admiração mútua entre ele e o presidente. E o Fábio Faria, como um líder em ascensão, ele deseja a privatização dos Correios e da Telebrás. Então, interessa ao currículo dele, né? Exatamente. Por sorte, o Correios agora está na mão do Fábio Faria. Então, agora sim, agora vai ser privatizado. Aí me dá vontade de te fazer uma pergunta que eu fiquei com essa pergunta no dia que eu vi que você saiu do governo, eu fiquei encasquetada com isso. Você não saiu antes da hora, não? Boa pergunta, Negri. Deixa eu te falar. Eu sou mineiro. E os mineiros são cuidadosos. Você é de Minas também, né? Então, os mineiros são porque são pé no chão, são cuidadosos, pensam 2 vezes. E como aqui só tem montanha, ele está sempre desconfiado. Sobe uma montanha, ele vê outra montanha. Sobe outra montanha, tem outra montanha. Então, ele está sempre desconfiado. A decisão minha não foi uma decisão assim repentina naquela semana. Essa decisão eu tenho amadurecido ela nos últimos 3, 4 meses. Perfeito? Porque eu sou um animal da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada é muito ágil, responde muito rápido. Você dá uma ordem, a ordem é cumprida, tudo acontece. No governo, existe um aparato legal que você tem que cumprir. Esse aparato legal foi feito para proteger o bem, que é do cidadão, que pertence a todos nós. Mas foi exagerado, carregaram na mão demais da conta. Então, tudo é muito lento. O meu colega Carlos da Costa, da Secretaria de Competitividade, ele estava fazendo um projeto de lei para poder facilitar o desenvolvimento das startups de tecnologia. Sim. Ele teve que ouvir 28 diferentes secretarias. Gastaram-se meses para se conseguir a opinião de todos. Então, o governo, o Estado brasileiro se agigantou de tal forma, e não foi culpa de 1 ou 2 governos, não. Isso veio dos últimos 30, 40 anos. Está se arrastando. Está se arrastando, ainda vai crescendo. Está se ampliando também, né? Está se ampliando.
Então, o Estado brasileiro ele se agigantou de tal forma que ele ficou obeso, lento, burocrático e muito oneroso, como eu te falei sobre o custo do funcionalismo. Então, as coisas são muito morosas. Então, eu conheci no governo excelentes servidores públicos que me ajudaram muito. Eu conheci no governo ministros que me apoiaram muito, como o Fábio Faria, ministro Bento, espetaculares, me apoiaram muito. Então, eu conheci muita gente boa no governo. Mas eu estava sentindo que o ritmo é aquém do que eu esperava. Eu tinha colocado já para serem privatizadas 14 estatais. Está no pipeline para o ano de 2021. Então, alguém já vai ter a facilidade de... já está tudo preparado, em 2021 vai ter uma série de privatizações. Então, já deixei tudo pré-produção, né? Exatamente. Então, quem chegar agora, e por sorte temos um excelente profissional lá que se chama Diogo Macor, ele veio da iniciativa privada, jovem, brilhante, inteligente e com muita vontade. Então, ele vai pegar esse arcabouço que eu deixei e vai implementá-lo e acelerar daqui para frente. Então, na secretaria que eu deixei, haverá uma continuidade pelo meu sucessor, Diogo Macor, que é um executivo espetacular, muito competente. Não foi um tempo perdido, né? Não. O que eu fiz? É tipo numa maratona. Eu fiz o meu trajeto e passei o bastão para outro. Eu estou deixando um legado interessante. Por exemplo, nós estamos implementando em todas as estatais o Estatuto Padrão das Empresas Estatais da OCDE. Então, as estatais brasileiras terão o mesmo padrão de governança e compliance das estatais europeias. Então, já é um avanço. É um avanço. Deixei também um decreto de que todas as estatais, a cada 2 anos, as dependentes, e a cada 4 anos, as não dependentes, o ministro setorial tem que levar ao Conselho de Ministros uma justificativa mostrando que aquela empresa tem que continuar existindo e a sustentabilidade econômica e financeira dela. Então, isso é interessantíssimo. Isso é legal. Isso faz um movimento muito bom. Exatamente. Porque então, a cada 2 anos... Você não vai ter como justificar. Exatamente. Então, deixei isso de legado. Deixei de legado também que as empresas que vão para o PND, imediatamente a administração dessas empresas, como todo o conselho e toda a administração, vai para a Secretaria de Desestatização. Então, essa secretaria busca gente do mercado que estão especializados em vender empresa e coloca nessas empresas. Foi o que eu fiz com essas empresas que estão lá hoje no PND. Então, isso é legado. São coisas que ficam, que os próximos vão melhorar isso que foi deixado. Você avançou, você não estava dormindo, não, né? Não, nós avançamos muito. Você estava trabalhando e tem um resultado de trabalho. Mas durante uma coletiva dessas do ministro Guedes, em plena pandemia agora, porque foi o tempo que eu mais vi televisão na minha vida, embora eu faça televisão há mais de 40 anos, eu acho que nos últimos 5 meses eu assisti mais do que assisti a minha vida toda. Eu vi uma coletiva dele em que ele disse que a gente ia ter surpresas, que pelo menos 2 grandes estatais iam ser privatizadas. Isso tem o quê? 1 mês? Foi pouco antes de você sair. Isso. Quais são? Ele falou na CNN aquele dia, na verdade ele falou 4. Vai ter 4 grandes estatais pela frente. Falou 4? Na verdade, existe sim 4 grandes privatizações aí pela frente. Eu não posso dizer 2, porque é de empresa listada e eu não posso me referir a empresa listada. Então, 2 são empresas, vai partir de empresas listadas. Então, quando ele quis dizer que vai ter 4 grandes, ele não quis citar o nome, é porque é o seguinte, na realidade, Leda, nós precisamos de autorização do Congresso para poder fazer privatização. Tá. Então, o que aconteceu? Quando ele falou, estava ok no Congresso que eles iam aprovar. Uma seria a Eletrobras. Mas o fato é que o Congresso não aprovou a Eletrobras. Ainda não aprovou. Vai aprovar de alguém, né? Exatamente. Então, o Rodrigo Maia disse que tem outras prioridades esse ano que a Eletrobras fica para o próximo ano.
Ora, o Rodrigo Maia é um cara privatizante, ele é um cara que conhece a iniciativa privada. E por que, então, que ele não colocou em votação a Eletrobras? O Rodrigo, ele representa a média do pensamento da Câmara. Então, ele, como presidente da Câmara, ele não pode agir autoritariamente, autocraticamente. Ele tem que agir de acordo com o conjunto da Câmara. Então, ele está sendo habilidoso, atendendo todos os diversos públicos ali da Câmara. Então, ele diz que a Eletrobras só o ano que vem. Mas parece que o pessoal do governo... E os Correios? Os Correios... esse também precisa do Congresso, Leda. Precisa que o Congresso autorize, faça um projeto de lei aprovando como vai ser a universalidade postal daqui para frente. Depois disso é que vai ser privatizado. Então é o seguinte, nós precisamos de lei para poder privatizar a Eletrobras, precisamos de lei para privatizar a Hemobras, precisamos de lei para privatizar Correios, precisamos de lei para poder privatizar a Casa da Moeda. A Casa da Moeda foi um caso interessante. Nós entramos com uma medida provisória, chamada 902, e então, qual o objetivo dessa 902? O objetivo era o seguinte, quebrar o monopólio da Casa da Moeda, porque o governo não pode vender uma empresa que tem monopólio. Ele tem que quebrar o monopólio e vender, senão vira monopólio de governo para monopólio privado. Não pode. Então, essa MP caiu. Caiu significa não passou. Não passou. O que significa isso? O Congresso, o Senado e a Câmara disseram o seguinte, Salim, Bolsonaro, Guedes, nós, o Congresso, eleito pelo povo, que somos os verdadeiros mandatários da nação, eleitos pelo voto, não queremos que venda a Casa da Moeda. Claro que eles não fizeram esse discurso para mim. Sim. Mas ao cair, significa isso. Com essa clareza, né? As pessoas que foram eleitas pelo voto, exatamente, disseram não venda a Casa da Moeda. Ok. Coube a nós, do Executivo, presidente, o ministro Guedes e eu, dizer o quê? Ok. Não vamos vender a Casa da Moeda, não tem jeito de vender. Mas qual é o objetivo? Por que não vender a Casa da Moeda? Aí entram os interesses. Por exemplo, quais são os interesses de segurança nacional, nada disso? Não. Segurança nacional. Moeda vai acabar, Leda. Daqui 3, 4 anos já não tem mais moeda, tá? Bom, hoje, 3 partidos de oposição, a Rede, mais o Podemos, mais um que eu vou esquecer agora, entraram no STF não querendo que fabrique, que produza a nota de 200 do reais, alegando que o papel moeda vai acabar. Ok. A oposição. A oposição. Se não vender a Casa da Moeda agora, daqui a pouco vai vender ela em ferro velho, a preço de quilo. Não vai valer nada. Né? Não vai valer nada. Na China, desde o mês de maio desse ano, Leda, os servidores públicos da China só recebem moeda digital. Não recebem nem cartão de crédito, nem depósito bancário, nada. Somente moeda digital. Então vai acabar. Agora, o interesse que levou a Casa da Moeda, vamos dizer, cair a MP 902 não ser vendida, é o seguinte. A Casa da Moeda está no Rio de Janeiro. Ok? Tem um sindicato muito forte, chama-se Sindicato dos Moedeiros, que é o sindicato que defende os privilégios, os benefícios e benesses daquele pessoal. Tem funcionários da Casa da Moeda que moram em Volta Redonda. Todo dia a van vai, apanha e leva de volta. Jura? Sim. Mas não faz o menor sentido isso. Claro que não faz sentido numa empresa privada. Não é nem Grande Rio para fazer sentido. Sim, mas na empresa estatal tudo tem sentido, né? É isso que aconteceu. Tudo interessa, né? Interessa. Não tem sentido, mas interessa. O sindicato é contra. Os funcionários que têm estabilidade de emprego daquela empresa, têm esses benefícios todos, são contra. Os políticos regionais são contra. Por exemplo, quem foi a presidente da comissão foi a Benedita da Silva. Ela é do Partido dos Trabalhadores, tem o voto desse tipo de pessoas que são ligadas ao governo. Estava lá. Tem ainda como interesse fornecedores da Casa da Moeda, que fornecem os principais produtos.
Então, outros políticos que têm interesse naquilo. Então, há um establishment. E, eventualmente, em Brasília, tem também, mesmo na Câmara, no Senado, tem pessoas contra. Então, você vê também no Senado, foi contra a privatização, que foi a relatoria do senador Nelsinho Trade. E olha que o Nelsinho é uma pessoa do bem, o Nelsinho é uma pessoa de centro-direita, um sujeito de visão, um senador atuante. E, no entanto, ele, como relator, ouvindo as partes, optou por não vender. Então, é o seguinte, é o establishment. O que é o establishment? É tudo isso que está envolvido nisso aí. Isso dá um certo desânimo, né? Porque dá a sensação de que o Estado continuará desse tamanho por muitas décadas, eu acho. Não me deu desânimo, ao contrário. Eu deixei o governo, não vou voltar mais para os meus negócios, Leda, não vou voltar. A minha página de iniciativa privada já virei. Já virei a minha página de governo também. Então, você não vai voltar para a Localiza, para nada? Não, não vou voltar, não. Eu virei essa página. Eu vou dedicar meu tempo aos institutos liberais do Brasil, que eu quero disseminar as ideias, que nós vamos vencer no campo das ideias. Você de médio e longo prazo. Exatamente. Então, eu saí com mais vontade ainda, porque a máquina é tão grande, tão lenta, que, de fato, nós temos que fazer uma mudança brusca em toda a sociedade, no eleitor, principalmente, para a gente eleger melhores pessoas, para a gente poder ter nossos dirigentes fazendo o melhor trabalho. Porque aí você efetivamente vai poder mexer nessa máquina. Exatamente, né? Exatamente. A sociedade vai fazer isso. É um trabalho de formiguinha, né? Você sabe disso. Mas é legado. Então, eu vou dedicar meu tempo aos institutos liberais. Então, vou tirar um períodozinho de quarentena e descanso. Depois eu começo na ativa de novo. Vou me divertir muito com isso. Que institutos são esses? Você já tem um instituto? Temos instituto. Tem o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, tem o Instituto Milênio também no Rio de Janeiro, tem o IFL, Instituto de Formação de Líderes, tem o Instituto Misses Brasil em São Paulo, que é tocado hoje pelo Hélio Beltrão. E tem cerca de 120 no Brasil. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar coordenar esses institutos para poder unir, dar mais força e a gente fazer um exercício melhor do liberalismo no Brasil, disseminando e propagando nossas ideias. Então, vai ser uma coordenação, uma união desses institutos que nós pretendemos fazer. Até levando para as universidades também, né? Sim. Nós temos o Students for Liberty, Estudantes para a Liberdade, que é uma instituição que só opera nas universidades, fazendo seminários, discussões com temas para poder provocar os jovens a entender o que é liberalismo. Porque durante muito tempo não se falou nisso, não se teve essa aula, né? Na Verdade. Na própria sociedade, né? A escola brasileira, até hoje, praticamente, adota somente os livros de esquerda. Celso Furtado, Keynes. Então, até hoje, os currículos são de viés. Aí você tem uma Unicamp. O que é a Unicamp? A Unicamp é um centro de pensamento da esquerda. Qual que é o centro de pensamento da direita? Nós não temos no Brasil uma universidade que seja centro de pensamento da direita. Hoje você tem um INSPER. O INSPER é um centro-direita. Mas nós temos aqui uma escola que divulga... O que nós temos mesmo por exemplo, o Instituto Mises. Esse, sim, divulga o liberalismo da escola austríaca. É um dos melhores trabalhos que nós temos no Brasil hoje. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que tem que ser feito e você está empenhado nisso. O Hélio Beltrão também está empenhado nisso. Há outras pessoas empenhadas. Exatamente. Você não vai sentir falta, não, de uma coisa de ação? Porque você vai ficar com uma teoria, né? Leda, eu trabalhei desde muito cedo com meu pai. Eu comecei a trabalhar, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. O seu pai criou a Localiza? Não. Como é a história da sua família? Meu pai era filho de libaneses, tinha um comércio
e eu trabalhei com ele desde os 8, 9 anos de idade. Meu pai hoje, coitado, seria preso por trabalho escravo ou infantil. Eu sei, eu venho. Eu respeito essa lei, mas deixa eu te falar o seguinte: eu não concordo com essa lei. Eu não concordo. Eu não sei, eu nunca conheci alguém que concorde com essa lei. Porque é um absurdo você não poder deixar o menino começar mais cedo para poder aprender mais cedo. Eu sou o que sou porque eu comecei mais cedo. Se eu tivesse começado mais tarde, talvez não fosse o que eu sou. Então, meu pai tinha um comércio, trabalhava com ele, mas meu pai faleceu num acidente muito cedo. Ele tinha 47 anos de idade e nós éramos 9 filhos e mais 2 de criação. Então, meu pai faleceu num acidente. Então, mas antes de falecer, ele sempre nos educava muito e nos estimulava a abrir um negócio para a gente. Ou você vai abrir um negócio para você. Então, ele sempre falava assim. Ele queria que a gente tivesse um negócio. Então, eu fui para Belo Horizonte aos 17 anos de idade, porque a minha cidade, que se chama Oliveira, é uma das maiores exportadoras de Minas Gerais. Ela exporta jovem aos 17, 18 anos para Belo Horizonte para estudar. Esse é que é o papel de Oliveira. Oliveira é uma cidade que tem café com leite, lá é café e leite, uma cidade centenária, 140 anos, é uma cidade muito politizada. Eu tive uma educação muito boa na minha cidade, muitos dos meus valores vieram da minha cidade, então eu tenho uma grande admiração e gosto de Oliveira. Então, fui para Belo Horizonte aos 17 anos de idade e resolvi, quando tinha 23 anos de idade, abrir a Localiza. Então, abri a Localiza aos 23 anos de idade e deu certo. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que a Localiza hoje é a mais valiosa empresa na Bolsa do mundo inteiro entre as empresas de aluguel de carro. Tem grandes empresas americanas que todo mundo conhece, como Avis e Hertz. A Localiza vale mais do que as duas somado e multiplicado. Então, nós somos hoje a empresa mais valiosa de aluguel de carros do mundo e começamos apenas com 6 Fusquinhas usados e comprados a crédito. Então, eu sou um animal da iniciativa privada, trabalhei na minha empresa 45 anos, mais o resto da minha vida, em outros trabalhos que eu tive. Então, eu achei que agora, aos 72 anos de idade, estava na hora de eu me doar um pouco mais para a sociedade. Então, na minha empresa, eu me realizei muito. E se eu não tivesse saído da minha empresa, Leda, eu não saberia também que eu fiz um robusto processo sucessório nela. Eu saí e a empresa continuou crescendo e bombando. Então, eu não fiz falta, porque eu também aprendi desde cedo. O cemitério está cheio de insubstituíveis. Eu aprendi isso muito cedo, então nós tínhamos um robusto processo de sucessão na Localiza e meu irmão está fazendo um trabalho espetacular. E ele, para esse momento digital, ele é muito melhor do que eu para esse momento. Então, o meu momento foi outro, de abrir todas as filiais da Localiza. Meu momento foi outro. Agora é o momento dele. Então, eu acho que na iniciativa privada eu me realizei muito. Tive uma grande realização indo para o governo. Foi uma das melhores coisas da minha vida. Não tenho arrependimento de ter ido para o governo. Nenhum arrependimento, nada. Nada, frustração, arrependimento, nada. Eu saí maior do que eu cheguei lá. Eu cresci como indivíduo, como cidadão. Hoje eu conheço um pouco mais das entranhas do poder. Fora, nos meus debates, quando eu for debater sobre o governo, eu tenho muito mais capacidade de debater do que antes. Perfeito? Então, foi muito válido. E agora eu quero dedicar um tanto de tempo, não só a minha esposa, minhas filhas, minhas netinhas, e a minha saúde, eu quero dedicar à sociedade. Como que eu faço para dedicar à sociedade como um todo? Dedicar ao governo e dedicar à sociedade. Agora eu vou dedicar à sociedade privada, ou seja, alguma coisa que não seja de governo. Tanto é que eu vou financiar essas coisas do meu próprio bolso, de amigos, mas nós, por exemplo, não aceitamos ajuda de governo, nós não aceitamos, só para você saber, tá? Por uma questão de princípio nosso. Igualzinho o Novo. Partido Novo. Esse instituto que você vai tocar, esse conhecimento que você vai compartilhar, você vai sustentar isso? Sim. Eu e um grupo de amigos liberais vamos sustentar isso. É igualzinho um Partido Novo que não aceita, ele é obrigado a receber aquela verba
de governo para os partidos. Ele é obrigado a aceitar. Se ele não aceitar, a verba volta e é dividida para os demais partidos. Então ele aceita, mas não gasta, fica lá depositado no banco. Porque o Novo tem um diferencial muito grande, que ele não aceita verba partidária proveniente de governo. Eu pergunto, aí é uma alocação de recursos de novo. Entre colocar 3 bilhões em partidos políticos, eu, se fosse governo, se fosse os deputados, eu preferia alocar isso em creche, qualidade da merenda escolar. Então, governar é alocar recursos. Essa ajuda aos partidos, isso aí é uma coisa inaceitável. É uma aberração. E eles não aceitaram nem compartilhar na pandemia, né? Nem na pandemia, para poder colocar aqui na saúde, não aceitaram. E olha, isso não é uma coisa do presidente Bolsonaro, isso não é. Isso aí é a Câmara dos Deputados, é diferente. Perfeito? Porque essa verba, ela, de fato, de uma certa forma, a gente fica um pouco constrangido de a gente tirar 3 bilhões para dar para o partido, em vez de colocar 3 bilhões, dar para os mais desvalidos ou necessitados. Né? É um absurdo. É um absurdo. É um dos absurdos do Brasil, né? Exatamente. Eu espero que você faça um belíssimo trabalho. Eu sou neta de libaneses. Sim? A trabalhar esse do seu sobrenome, Nagler, perfeitamente. Eu comecei a trabalhar muito pequena também no negócio do meu pai. Quase fui cancelada outro dia no Twitter, porque declarei isso, que achava que começar a trabalhar em família era absolutamente legítimo. Foi uma experiência ótima para mim. Aprendi muito. E quase apanhei muito também por ter dito isso. Mas incrível. Mas não me arrependo. Incrível. Não é bem visto nesse momento. Não é bem visto. Isso aí, Oleda, é a esquerda politicamente correta. Que é o desastre da nossa sociedade. Entendeu? São os bonzinhos, sociais-democratas, vão cuidar da criança, não deixa a criança trabalhar, não. Deixa só trabalhar aos 18 anos de idade. Aí os filhos, que mesmo antes de 18 anos de idade, mas acompanham o pai, trabalha com o pai de alguma forma, almoça com o pai falando de negócios, acaba que esses meninos saem na frente. Então, essa lei vem prejudicar quem? Vem prejudicar exatamente aqueles que deveriam começar a trabalhar mais cedo, que não são os filhos de empresário, nem de quem tem negócio. É uma pena. É uma pena. É o momento que a gente está vivendo, né? Eu espero que você faça muito sucesso aí nesses institutos, forme belas pessoas, porque o Brasil precisa dessas pessoas, né? Exatamente. O Brasil precisa de quase tudo, né? Sobretudo mudar a cabeça, né? A gente precisa de políticos mais comprometidos com o país. Né? Ontem acho que ficou muito claro isso. Nossa, mesmo ontem que a foi Câmara feio. conserte hoje, né? Eu acho que os senadores que votaram contra o veto, eu não sei se vocês conseguiram, hoje ao ler os jornais, eu não sei como é que eles se sentiram. Eu vi alguns deles gritando na televisão. Mas outro dia eu me surpreendi porque vi outros que eu julgava que até podia não concordar com uma coisa ou outra, mas achava boas pessoas, votarem contra o marco do saneamento. E ontem vi eles votarem a favor desse aumento. Então a gente não. A gente precisa formar outras pessoas. Né? Agora, Leda, lá em Brasília, foi muito útil para mim a saída da Brasília, porque eu constituí um relacionamento muito bom em Brasília. Principalmente no Senado e na Câmara dos Deputados. Muito. E no Executivo também. No Judiciário, quase nada. Até porque o meu envolvimento era mais legislativo. Então, o que eu descobri? Eu descobri que tem pessoas maravilhosas na Câmara e no Senado. Pessoas maravilhosas que eu passei a admirar e pessoas que têm uma pauta que combina com a gente. Aí, o que acontece? A pessoa, como indivíduo, ela comunga com os nossos interesses. Mas na hora que entra com partido, vai pelo coletivo e não pelo individual. Então, ele não tem como votar contra o partido. Então, acaba que fica até uma situação delicada, porque
ele é a favor de uma ideia, mas a bancada fecha em torno de uma ideia e ele seria uma ovelha negra se ele não acompanhasse a bancada. Então, eu vi muito em Brasília, tive ótimas amizades no Senado e na Câmara, pessoas maravilhosas que são capazes de fazer, de fato, essa disruptura no Brasil, mas individualmente eu conheço todos eles e gostei. Agora, na hora que entra no coletivo, muda. Não é a mesma coisa. Talvez a gente tenha que trabalhar, então, pela candidatura independente, né? Hoje a lei brasileira não permite isso. A lei não permite, né? Não permite, mas quem sabe um dia. Agora, Leda, falando em candidatura, nós temos aí agora umas eleições de prefeito, né? Dentro de dois meses e pouco. Então, você vai nunca ser um pensou momento... em se candidatar, não, né, Salim? Não. A política eletiva, Leda, não é muito o que eu quero, não, sabe? Eu estou fugindo, porque muita gente... primeiro, já anteriormente, achavam que eu devia me candidatar a prefeito de Belo Horizonte, depois é governador, quando nós escolhemos o Zema, que está fazendo, para mim, trabalho. O Zema está fazendo um trabalho espetacular, com aquele jeito dele, cuidadoso, mineiro, está fazendo um trabalho espetacular, pegou um estado quebrado, e acabaram de quebrar o estado mais ainda. Teve 2 desastres em Minas Gerais. O desastre do petismo, que passou, arrasou, e depois o desastre de Brumadinho, que arrasou também. Então, foi 2 arrasos no governo de Minas. Ele conseguiu fazer um trabalho, está indo bem, então está fazendo um trabalho espetacular. Então, claro que sempre as pessoas acham, porque eu sou muito extrovertido, e eu falo muito, eu critico o governo. Sai, vem, candidato a isso aqui. Não, mas não é a minha praia. Cargo eletivo, Leda, não me atrai. Me atrai, sim, os institutos. Agora, na época era digital, nós podemos levar o ideário liberal para qualquer birimboca, qualquer cidadezinha pequena, digitalmente, sem custo. Então, eu acho que vai ser um bom trabalho e eu estou muito motivado com isso. A ida minha para o governo aumentou minha motivação de fazer isso. Então, eu não saí frustrado, eu saí foi mais motivado do governo, que eu estava certo, porque eu militei nos institutos durante 30 anos. Então, eu estava certo, eu tenho que continuar nos meus institutos. O terreno está propício agora, mais propício ainda. Olha, com essa era digital, as pessoas estão entendendo direitinho o que é uma estatal, greve no correio, nós pagamos a conta deles, dos rombos que eles deram. Ok? Então, a sociedade hoje está muito mais esclarecida graças à mídia digital. É um bom lugar para se fazer um trabalho. Eu acho que você vai fazer um bom trabalho. Ok, obrigado. Eu espero que faça. Vou me esforçar e vou precisar de você, tá? Conte comigo. E eu agradeço muito que você tenha aceito conversar comigo. Eu achei que você ia desmarcar quando você saiu do governo e a Ana me perguntou, está mantida? Eu falei, nossa, por mim está. Eu achei que você ia cancelar. Eu gostei muito que você não tenha cancelado. Muito obrigado. Obrigado você. Eu estava em débito com você, porque eu tinha marcado uma anterior que eu cancelei. Então, eu estava em débito. Mas continuo ainda em débito com você, pelo carinho com que você me recebeu. Tá? Imagina. E conto com o seu apoio nos institutos. Com certeza. Quando você quiser, às tuas ordens. Tá Obrigado. Bom? Boa noite. Boa noite a todos os seus ouvintes. Boa noite para você. Um abração. Tchau. Obrigado.